E se uma única decisão, um ato que parece ser de misericórdia, pudesse custar um reino inteiro? Hoje a gente vai mergulhar numa história dramática, lá do antigo texto de Reis. É um conto sobre batalhas que pareciam impossíveis, orgulho que cega e uma escolha com consequências simplesmente devastadoras. Bom, para a gente entender bem essa história, primeiro é preciso sacar o tamanho da encrenca. De um lado está o rei Ben-Hadad da Síria, com o império e mais 32 reis como aliados. Do outro, o rei Acabe de Israel, com míseros 7.000 soldados. A diferença é, assim, gritante e já prepara o terreno para um confronto que parece perdido antes mesmo de começar. A história começa com um cerco. O exército sírio gigantesco cerca Samaria, a capital de Israel. E o rei deles, Ben-Hadad, super confiante no seu poder, não perde tempo e já chega com uma exigência quase impensável. A primeira mensagem de Ben-Hadad é de domínio total. Não é uma negociação, é uma declaração de posse sobre tudo o que Acabe mais valoriza. Encurralado, em menor número, o que ele poderia fazer? Ele acaba cedendo. Só que a submissão de Acabe parece que só deixou Ben-Hadad ainda mais ousado. No dia seguinte, os mensageiros voltam. E dessa vez, não basta só ter os tesouros de Acabe no papel. Ben-Hadad agora quer tomar tudo à força. Essa segunda exigência passa dos limites. Porque, olha, uma coisa é abrir mão da soberania. Outra é aguentar a humilhação de um saque completo. Buscando o conselho dos anciãos, Acabe finalmente encontra coragem. A resposta dessa vez vai ser não. E a recusa de Acabe vem na forma desse provérbio antigo, que é genial. É uma resposta ousada que basicamente diz para o Ben-Hadad, olha, não cante vitória antes da hora. É um aviso direto contra a arrogância do inimigo dele. A reação de Ben-Hadad, que já estava bêbado e furioso, é ordenar um ataque com tudo. Para Israel, aquilo parecia o fim da linha. Mas e se a ajuda viesse justamente da fonte mais improvável de todas? E é aí que um profeta que ninguém sabe o nome aparece. A mensagem que ele traz é chocante. A vitória não virá dos soldados veteranos de Israel, mas sim da sua unidade mais inexperiente, os jovens oficiais dos comandantes. E esse gráfico aqui ajuda a gente a ter uma noção do quão maluca era essa ideia. Olha a escala. O exército inteiro de Israel já era minúsculo, mas a linha de frente do ataque seria de apenas 232 homens. Parece uma missão suicida. Ou será que não? E a batalha acontece de um jeito brilhante. A pequena força ataca ao meio-dia, bem na hora que Ben-Hadad e seus reis aliados estão lá bebendo. O Ben-Hadad é tão arrogante que manda seus homens os capturarem vivos. Essa hesitação é exatamente o que os israelitas precisavam para transformar o ataque numa derrota completa e humilhante para os sírios. Derrotados, humilhados, os conselheiros de Ben-Hadad tentam entender o que deu errado. A conclusão deles? Não foi um erro militar. O problema foi, digamos, de localização divina. A teoria deles era a seguinte: o Deus de Israel é um Deus das montanhas. Se a luta fosse nas planícies, ele seria impotente. Eles achavam que, mudando o campo de batalha, podiam anular a vantagem do inimigo. Foi um erro de cálculo que custaria muito, muito caro. No ano seguinte, eles se encontram de novo. E a descrição que o texto faz é inesquecível. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto o exército sírio, imenso, cobria toda a paisagem. A diferença visual era ainda maior que da primeira vez. A estratégia dos sírios falha de forma catastrófica. Em um único dia de batalha nas planícies, os israelitas matam 100.000 soldados de infantaria sírios. 100.000. A derrota é total. Os sobreviventes fogem para a cidade de Afek, mas não encontram segurança nenhuma por lá. Um muro desaba, matando mais 27.000 deles. E aquele rei todo orgulhoso, Ben-Hadad, agora um fugitivo, se escondendo para salvar a própria vida. Com o exército destruído, o rei sírio está encurralado. Já esperando a execução, seus conselheiros propõem um plano desesperado, um último apelo, baseado num boato sobre a tal misericórdia dos reis de Israel. E aqui, a história dá uma volta completa. O mesmo rei que arrogantemente disse: "Tudo o que você tem é meu", agora está reduzido a implorar pela própria vida. É a inversão de poder mais radical que se pode imaginar. Uma demonstração de submissão total. A resposta de Acabe é chocante. Ninguém esperava por isso. Em vez de vingança, ele oferece compaixão. Ele não só poupa o inimigo, como o chama de irmão.
elevando o status dele de um suplicante derrotado para um igual. É um ato de misericórdia inacreditável. Acabe então oficializa essa misericórdia com um tratado. Ben-Hadad promete devolver territórios e abrir rotas comerciais. No papel, parece uma jogada de mestre, né? Transformar um inimigo em aliado. Mas será que foi a decisão certa? O que parecia um lance de gênio da política está prestes a ser revelado como um erro espiritual gravíssimo. E a revelação vem através de uma encenação, quase uma peça de teatro montada por um profeta. A repreensão vem na forma de uma parábola muito esperta. Um profeta se disfarça, vai até Acabe e conta uma história sobre um soldado que deixou um prisioneiro escapar. Ele pede para o rei ser o juiz, atraindo Acabe para uma armadilha muito bem montada. O profeta coloca a decisão diretamente nas mãos do rei. Ele força Acabe a dar um veredito sobre essa situação inventada, sem que o rei perceba que, na verdade, ele está julgando a si mesmo. E o Acabe cai direitinho na armadilha. Ele dá o seu julgamento, declarando que o tal soldado imaginário tem que pagar pelo seu erro. Ao fazer isso, ele sela o próprio destino, condenando suas próprias ações com Ben-Hadad. E aí vem o momento da virada, o clímax da história. O profeta tira o disfarce e, na hora, Acabe entende tudo. A parábola era sobre ele o tempo todo. A armadilha se fechou. Então o profeta dá o golpe final. Aquele ato de misericórdia de Acabe, que parecia tão pragmático, aos olhos de Deus foi um ato de desobediência. Ele libertou um homem que Deus tinha condenado à destruição, e o preço por essa misericórdia seria a sua própria vida e o destino do seu povo. E assim, a história termina e deixa no ar uma questão bem complicada. Acabe agiu com o que parecia ser misericórdia e sabedoria política, mas no fim foi condenado. Isso nos faz pensar, quando a compaixão pode se tornar uma falha? E como saber a diferença entre um ato de graça e um erro que pode ser fatal?